Paz do Senhor, amém, igreja? Estamos felizes? Vamos combinar que estamos, porque o nosso Deus é bom e Ele nos coloca em pé todos os dias, para que o nome dEle seja louvado, engrandecido em nossas vidas, em nosso meio. Amém? E hoje eu estou aqui tremendo, porque Deus me pegou ali sentado, irmãos. E olha, está faltando perna hoje, né? E Deus me entregou um recado, pastor, para o senhor. Eu tive uma visão de muitas crianças invadindo aqui, porque parecia uma invasão, o púlpito. E depois Deus me mostrou um barco, e é um barco antigo, gente, e eu não sei como chama, mas sabe aquelas cintas que seguram as madeiras para que o barco fique firme? E ele falava assim: eu já disse isso uma vez, pastor, e aperte essas cintas, prepare a estrutura, que virão novas pessoas, e está se aproximando mais esse tempo, né? Deus falou que já falou com o Senhor sobre isso, né? Oi? Ah, amém. Ah, que bom. Então, glória a Deus por isso, porque Ele é maravilhoso. A gente é falho, mas o nosso Deus, Ele fica ainda melhor, ainda mais forte na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Amém? Então, vamos começar, né? E eu estou tremendo mesmo, porque foi forte o negócio, né? E vamos começar lendo o texto, Efésios 4, versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todos, ajuntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E agora que eu me dei conta que o texto fala sobre o aumento do corpo, né? Deus é bom, não é? E Deus me falou uma coisa também. Ele não me mostrou a pessoa. Gente, eu não sou de ficar dando profetados, vocês já me conhecem. Mas Deus me mostrou um estômago. Eu tenho mais proximidade, né, às vezes, do que com o rosto, né? Mas Deus me mostrou um estômago e uma pessoa que vem sentindo muita dor, muito incômodo, muita náusea. E o Senhor tocou e curou essa pessoa. Tá no tempo certo, no momento certo. Glorifica a Deus e
conta a quem você puder contar, que Deus é o Deus que cura. Amém? Para a glória e honra do nome dele. Então, vamos lá, né? Aquilo que Deus planejou hoje, né? Eu penso assim, quando alguém que é pescador vê lá os relatos bíblicos e ouve Pedro falando lá da pesca, Jesus, né, pregando no meio da água, né, e Pedro andando, e eu penso que essa pessoa, ela tem mais profundidade para entender aquela alegoria do que eu, né? Que não pesco nem lambari, né? E assim é na Bíblia, né? Cada parte tem uma proximidade. De repente você vai ler um texto que vai te chamar mais atenção do que outro. E eu tenho que dizer para vocês, né, que vocês sabem que eu sou apaixonada por anatomia, que eu sou especialista em anatomia. Anatomia é o estudo do corpo, né, do corpo humano. Então, quando eu leio os textos que Paulo fala da igreja como corpo, gente, abre uma coisa na minha mente. Porque, primeiro, eu desconfio que Paulo conhecia de anatomia. Mesmo porque ele estava com os gregos, né, pastor? Os gregos conheciam muito. Os egípcios conheciam muito. Egípcio fazia coisas, gente, na anatomia que hoje fazem ainda processos parecidos, né? Eles tiravam todos os órgãos para mumificar, né? Então, tinha um conhecimento do corpo humano. E, se vocês me permitirem, eu vou falar um pouquinho disso, para que a gente possa refletir sobre esse texto e sobre como nós somos importantes na obra de Deus. Não porque Ele precisa da gente, mas porque Ele quer precisar da gente. Ele quer contar conosco. Então, a comunhão, e esse texto, quando fala de corpo, fala muito da comunhão. A comunhão é essencial, né? Mas nós temos formas de fazer isso de uma forma saudável, para que isso não se torne o oposto, né? Uma comunhão mal feita, às vezes um pouco mais imatura, um pouco mais infantil, pode, ao invés de trazer saúde para o corpo de Cristo, adoecer. Então, vamos aprender com o Senhor o que Ele nos ensina nessa noite. E eu queria falar assim, quando Paulo fala que Jesus é o cabeça, não só em Efésios, mas em Coríntios também, e aí ele fala, né, que Cristo é a cabeça da igreja, né? Aí ele fala que o homem é o cabeça da mulher. E a gente pensa logo em hierarquia, não é? A gente pensa assim, Jesus lá em cima, né, na cabeça, ou seja, o cérebro, o que
movimenta o cérebro são os neurônios, são as células do cérebro, e é um tecido mais nobre do corpo. Tanto é que não é qualquer droga que chega no cérebro. Tem uma barreira hematoencefálica que não deixa subir. Por isso que drogas não lícitas são tão perigosas. Se você usa ou conhece alguém que já usou, por exemplo, cocaína, heroína, dificilmente, quando essa pessoa precisar de médico, precisar ser sedada, vai ter droga que consiga sedar. Por quê? Você modificou tanto a química do seu cérebro que é capaz de você ter que fazer uma cirurgia sentindo dor. Entende? O cérebro é muito precioso. Por isso que eu acho que Paulo conhecia de anatomia. Ele não falou que Jesus era o coração, porque o coração tem o seu valor. Mas hoje, ninguém declara morto alguém que o coração parou de bater. Quando o coração para de bater, você reanima. Porque o cérebro está funcionando. Se o cérebro estiver funcionando, tem esperança. Reanima, coloca na máquina, dá um tempo. E aí só é declarado morto quando o cérebro morre. Morte encefálica. Vocês têm noção que Paulo sabia o que estava dizendo? A nossa vida é quem? É Cristo. É só Ele. Ainda que o nosso coração pare de bater, se Jesus estiver lá na nossa cabeça, tudo pode mudar. Porque Ele ganhou esse lugar. Ele conquistou esse lugar a preço de sangue. Então, não é à toa. Né? Então, tá, Sandra, está lá Jesus no cérebro, dando ordem para o corpo todo, e o corpo que obedeça. Não, gente. Jesus não é desses. Jesus é autoridade e não autoritário. A gente é que briga por cargo. Ele não. Ele desconstrói a hierarquia que tanta gente ama, né? Mas olha, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender fácil. Se alguém aqui tiver dúvida de música, vai perguntar para quem? Pro Gé. Eu vi um monte, gente. Então, porque ele é líder? Não. Porque ele é autoridade no que ele faz. Se o Gé deixar de ser líder hoje e outra pessoa assumir, eu te garanto que quando as pessoas tiverem dúvida, eles vão aonde? Por quê? Não é o título, gente. Jesus não tem compromisso com o título. Ele tem com a obra, com amor e com autoridade. Jesus chegava e falava assim: você quer ficar curado? Quero. Então tá. Olha isso. Quanto paciente de fisioterapia eu ia perder? Jesus ainda fazia o cara carregar a maca. Poxa, isso é concorrência desleal. No mínimo, né? Além de curar, ele ainda mandava pegar a maca e ir embora.
Gente, isso é autoridade. Entende? Se o pastor Getro deixasse hoje de ser pastor, o título, ele ia deixar de ser pastor? Não, gente. Não é o título. Entende? E onde eu quero chegar? É que até um tempo atrás a gente acreditava que só tinha neurônio no cérebro. E recentemente, porque eu falo que Deus ensina muito a gente através da ciência, recentemente descobriram que o coração tem neurônio. O coração pensa? Não. Mas ele tem neurônio. E sabe onde mais tem neurônio? No intestino. O intestino foi considerado o segundo cérebro, porque ele faz a absorção de tudo. Então, se você é uma célulazinha do coração, você não vai receber ordens de Jesus para fazer o que Ele quer que você faça. Ele vai estar junto com você, fazendo a obra dele. Entende? Não, você não entendeu, você não glorificou. Você não entendeu, não. Tem neurônio no coração, gente. Tem Cristo no seu coração. Tem Cristo em todo o seu corpo. Tem Cristo em todo o corpo da igreja. Amém? Então, eu vou ficar longe, afastada do corpo. Glorifica aí, que eu vou beber água. Muita sede. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Que Ele está em todo o corpo. Se está em todo o nosso corpo, está em todo o corpo de Cristo. Ele não está lá só mandando, só dando ordem. Ele é um Deus amoroso. Ele é a autoridade. E a autoridade desce até o coração. E a autoridade vai até o intestino. E a autoridade vai até o dedinho do pé. Se você acha que a sua função na igreja é só ser dedinho do pé para bater nas coisas e ficar dolorido, amém, glória a Deus por isso. Porque o dedinho do pé é muito importante para o corpo. Sem o dedinho do pé, o dedão e o calcanhar, a gente não fica em pé. Entende? Não é porque você não prega que a sua função é menos importante do que quem prega. Não é porque você não louva que a sua função é menos importante do que a quem louva. Entende? Não é só de coração que vive o corpo. O corpo tem vesícula. Já fiz essa piada aqui, né? Na anatomia, quando a gente pegava alguém muito mal-humorado, sabe? A gente falava assim, esse aí tem umas 2 vesículas, no mínimo. Porque a vesícula, ela produz um líquido amargo. Né? Então, quanto mais vesícula, mais mal-humorado, né? Talvez você seja a vesícula. Tem irmão mal-humorado? Sem apontar, gente. Não pode. Tem irmão mal-humorado? Tem sim. Tem que ter vesícula, gente. Se tiver só aquele irmão
glória a Deus por tudo, não dá, a igreja não vai. Tem que ter o chato que implica, que coloca limite às vezes. Entende? Cada um de nós somos importantes para o corpo de Cristo. Amém? Uma vez, quando eu comecei a perder o movimento do braço, meu marido e meu filho, na hora do louvor, levantavam meu braço. E como eu lembrava da passagem da guerra, né? Enquanto levantavam o braço, o exército vencia, né? Então, eu preciso de um pouco de ajuda. Vocês percebem, até para chegar aqui e começar a falar. Mas eu conto com a ajuda de vocês. E vocês podem contar com a minha. É assim, corpo. E o que é mais complicado para o corpo? A coisa que é mais complicada para o corpo, quando ele adoece, não é fácil estar doente, não é? E uma das doenças que mais assusta, qual é? Câncer. E sabe por que é tão difícil combater o câncer? Porque ela é uma célula do nosso próprio corpo. E quando você combate, é uma célula que ficou doida, que perdeu a noção, que começou a produzir errado, né? E tem células que programam a própria morte. Ela fala assim, estou errada, então vão me matar. E ela se mata e o câncer não progride. Mas, quando esse sistema falha, o câncer progride, aumenta. E por que é tão difícil? Porque um paciente com quimioterapia sofre tanto. Porque ele mata também a célula boa. Porque aquele veneno para matar o câncer é muito parecido para matar a célula boa, entende? Então, não seja um tumor no corpo. Não mate pessoas com palavras, com comportamentos. Aonde o mal começa? No meio de nós, gente. Doença autoimune, é o próprio corpo atacando o corpo. Não pode. Se não gosta do irmão, ame. Porque Jesus não manda a gente gostar, manda a gente amar. Não vai andar junto, tudo bem? Mas ame, respeite. Respeite aquilo que Deus colocou na vida do seu irmão. Se Deus o levantou, não seja você a derrubar. Não seja o tumor. Não seja a doença autoimune. Porque tem muita gente morrendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Com ataques do próprio corpo. Sabedoria, gente. Maturidade. Nós vamos aprender do Senhor nessa noite e todas as outras que vão falar disso. E nós vamos vigiar para que nós não sejamos pedras de tropeço no caminho de ninguém. Amém? Um membro desligado perde a sua função. Você já viu gente que toca e sai da igreja e começa a tocar qualquer coisa por aí? Está cumprindo a função? Está cantando, está tocando. Mas qual a função de quem louva?
Está cumprindo? Não. Vocês já viram, por acaso, um membro fora do corpo? Como é feio. Vocês já tiveram a infelicidade de ver um acidente onde alguém perdeu? Não é bizarro? Um membro fora do corpo morre. Um membro fora do corpo é bizarro. Quanta bizarrice a gente tem assistido por aí. Por que não, gente? Não basta sair da igreja. Tem que falar que saiu e tem que envergonhar o nome do Senhor. E tem que cantar música que nem precisa ser crente para ter vergonha. Entende? Membro fora do corpo é morte. Membro fora do corpo perde a função. Corta sua mão e tenta fazer ela mexer. Não, gente. Nós não temos essa função. Não é igual a galinha, né? Que você corta o pescoço e ela continua ainda, né? Andando. Nós não temos essa função. Nós morremos fora do corpo. Então, faça o que você tiver que fazer. Nem que seja varrer a igreja. Varra da melhor forma possível. Entende? Mas seja o que Deus te chamou para ser. Amém? Glória a Deus. Então, aplaude o Senhor. Nós fomos feitos para ser corpo inteiro, funcionante, ativo, na presença do Senhor. E a segunda coisa que esse texto me ensinou: o corpo cresce quando todos trabalham juntos. Entende? Então tá, peguei você hoje, Gé. Vou pegar de exemplo aqui de novo. O Gé era magrinho, né? Magrinho. Começou a fazer academia, ficou assim, né? Fortão. O Gé vai lá na academia. Então, ele quer melhorar o quê? Não sei, né? Um monte de coisa, acredito. Mas uma coisa que a gente sabe que ele quer é crescer, né? E que foi um objetivo dele. Ele cresceu? Sim. Sabe como faz para ficar forte? É fácil, né, gente? Uma semana já estava assim, né? Demora. Por quê? Porque quando ele vai lá, ele pega o peso e ele causa ruptura no músculo. De propósito, ele machuca o músculo para o músculo crescer. Isso me diz uma coisa: quer ficar grandão? Vai sofrer, vai ter dor. A ruptura do músculo causa cicatrização. E essa cicatrização a gente enxerga como hipertrofia. O músculo cresce porque ele tem muita cicatriz. Entende? Eu quero pregar daquele jeito. Quer? Vamos pôr para doer? Porque pode ser que doa. Quero tocar daquele jeito. Quer? Quer mesmo? Porque dói. Processo de crescer envolve o coração, pulmão, sistema circulatório, muscular, neurológico, envolve todo mundo. Deus está falando que a Shalom vai crescer.
E eu creio. Eu vi. Então, e as tias da salinha se preparem, que vai ter uma invasão aí, né? Quer crescer? Faz o que você faz. Quem é a irmã do Ministério de Mulheres que faz a oração? Que organiza o jejum, a lista de oração. Olha lá. Ela está fazendo um trabalho lindo. Está pondo o músculo para malhar. E sabe quando cresce? Não cresce na academia. Cresce quando vai para casa e vai dormir. Aí o corpo fala assim, bom, agora que ele parou, vou mandar um sistema todo para lá para recuperar essa fibra. Todo o corpo trabalha, enquanto o bonito dorme. Ele fica fortão. Entende? Todo o corpo trabalha. Entende? Aquilo que ela está fazendo é fundamental. Faça o que tiver que fazer. Nem que for para sair e falar, Jesus te ama para todo mundo que passar por você. Mas não deixe de falar um dia sequer que Deus é bom, que Ele é fiel e que Ele ainda cura e que Ele ainda liberta, sim, e que Ele é real. Amém? Glorifica o Senhor. Não, glorifica mais para eu descansar. Cristo transmite vida para todo o corpo. E é o último tópico hoje. Eu cansei bastante. Gente, aí a pessoa sai da igreja e fala o quê? Agora eu vou ser livre. Agora eu vou fazer tudo o que eu quero. Né? Ou nem vai para a igreja porque tem medo de perder a liberdade. Será que a gente é livre mesmo? Será? Cristo nos liberta. Para sermos libertos, estamos inseridos aonde? No corpo de Cristo. Se não estivermos, então fala aí para o seu coração. Para de bater um pouquinho. Dá? Não? Você não é livre? Manda seu rim filtrar. Você manda? Você acha mesmo que eu tenho algum controle sobre o meu corpo? Se a gente não tem sobre o nosso corpo, a nossa solução é estar engajado no corpo de Cristo. Porque ali eu funciono. Porque ali eu sou o que eu tenho que ser. Porque ali eu tenho identidade. Porque ali o mal não chega até a mim. E se chegar, tem um corpo inteiro para me ajudar. Amém? Não, está muito pequeno. Está muito fraco. Amém? Glorifica a Deus. Porque Ele te deu saúde. Porque Ele te deu um corpo. E não só o seu corpo. O corpo para que você esteja inserido, vivo, animado no corpo de Cristo. Amém? Amém? Hoje a gente vive o tempo que eu sou uma boa pessoa. Não dá, não basta ser uma boa pessoa. Cristo não morreu para que você
adotasse pet e para que você fosse pagasse direito suas contas. Isso também Ele espera que a gente faça. Mas Cristo te chamou para abrir mão de coisas que você quer, que não estão de acordo com o que Ele sonha para você. Amém? Não se iluda. Cristo não te chamou para fazer caridade. Caridade também é algo que se espera. Mas Ele te chamou para ser transformação, para ser agente de mudança nessa vida, para ser quem coloca o reino dele para funcionar em lugar que não funciona nada. Amém? Então, abre mão hoje daquilo que você sabe que vai ser tóxico para o corpo de Cristo. Abre mão daqueles 4 litros de Coca-Cola por dia. Abre mão do cigarro. Abre mão de tudo que adoece o corpo. Amém? Porque não é só você que fica doente. É o corpo de Cristo. Vamos caminhar de um jeito revolucionário. Porque a nossa revolução, ela é conservadora. É uma revolução de quem crê que Cristo é o cabeça. Mas Ele está inserido em todo o corpo, nos membros, em todos os órgãos, fazendo com que funcione. Amém? Pode aplaudir do Senhor, porque Ele é bom, digno de toda a honra e toda a glória.